Olá a todos e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo dos mitos e maus hábitos tecnológicos, e este é aquele vídeo em que provavelmente vocês não irão concordar com o que eu digo, porque vão dizer que esse tipo é uma besta, não está totalmente aliado da realidade. Mas não faz mal que eu vou fazer o vídeo na mesma e vocês vão me ouvir, e eu gostava de falar isto em 5 minutos, mas eu sei que não vai poder ser, e 10, 15 minutos, portanto, aguentem-se. Isto é muito sério. Isto é muito sério. Então, este vídeo é acerca de videojogos e o impacto que eles têm na vida das pessoas. Não das crianças, das pessoas, dos humanos. Então, eu sou professor, não é? E a minha atividade profissional implica lidar com problemas e dificuldades sentidas pelas crianças e pelos jovens. E é constante ouvir falar dos videojogos como um elemento estabilizador na vida escolar destes jovens. E muitas vezes uma fonte de problemas que se refletem nas suas vidas. Então é habitual, super habitual, ouvir dizer coisas como: pois isso está-lhe a correr mal, pois, pudera, passa as noites a jogar, ou passa a vida em frente ao computador, ou passa a vida em frente à consola, ou não sei o que das Playstations. Uma nota muito rápida só acerca deste passa as noites agarrado à consola, ou passa as noites a jogar. O problema não é que ele passa as noites a jogar, o problema é que ele passa as noites a fazer seja lá o que for. Não é um problema dos jogos, é um problema do controle que os pais têm sobre os filhos. Se um filho passasse a noite toda a estudar ou a noite toda a ler, alguém se ia queixar? Sim, não, devia-se queixar. É que os videojogos são vistos como uma coisa má e uma coisa que os miúdos gostam de fazer, óbvio. Então, por exemplo, se o pai quiser dar um castigo ao filho, o castigo é: ficas um mês sem jogar. Portanto, normalíssimo, certo? Mas agora imaginem que o que a criança mais gosta de fazer na vida é ler. Acham normal que um pai viesse dizer: ok, portaste mal, então vais ficar um mês inteiro sem ler? Isso já não faz sentido nenhum. Porquê? Porque ler é visto como uma coisa super boa e super benéfica, e jogar é visto como uma coisa super má, horrível. Então podemos cortar isso sem nenhum problema. Portanto, e aqui o problema está sempre nos excessos. E jogar em excesso é tão prejudicial como estudar em excesso. Um miúdo que estude muito também poderá ter alguns problemas com isso. Alguém que pratica atividade física em excesso também poderá trazer problemas reais para a sua vida. Mas normalmente os videojogos têm esse grande estigma de que são uma coisa má. É uma... como alguns psicólogos dizem, é um veneno. É como a cocaína ou a heroína. A Playstation é como a heroína, é como a cocaína. Isso não são brincadeiras, isso é veneno. Quem diz isso certamente não sabe o que é que está a falar e nunca deveria ter uma profissão como psicólogo e muitas vezes falar na televisão, se sabem do que é que eu estou a falar. Então, e a mim, eu como participo em muitas reuniões, às vezes custa-me estar constantemente a participar nessas reuniões em que se fala dos videojogos como sendo a raiz de todos os problemas dos miúdos. Eu considero-me um gamer, portanto, eu gosto de videojogos, eu tenho videojogos, tenho muitos, e é algo que eu costumo fazer com alguma frequência, desde que era novo até aos dias de hoje. Então, eu gosto desses jogos, desde que tive contacto com eles pela primeira vez, e o que eu sou hoje, em muito se deve à minha experiência que tive com esses jogos. E eu considero que eles foram muito importantes para o meu desenvolvimento. Portanto, e agora, novamente, quero deixar claro que existem jogos em que nós podemos guiar um carro para atropelar velhinhas ou lançar bombas atómicas num país qualquer. Então, faz parte do crescimento de cada indivíduo distinguir o que é real do que é imaginário, mas não podemos deixar as crianças decidir o que é melhor para elas. Então, eu tenho aqui duas caixas de 2 jogos para explicar uma pequena coisa, e é esse o maior problema com os videojogos. Portanto, não é problema dos videojogos em si. Por exemplo, este jogo aqui. Não interessa se não conhecem, pronto, whatever. Estou a ver aqui 18. Isto é um jogo para maiores de 18, mas é super habitual os pais comprarem um jogo como este, ou pior, para crianças de 8, 9 ou 10 anos. Vocês deixariam um filho vosso de 8 anos ver um filme para maiores de 18?
Provavelmente não. Então por que raio é que o deixam jogar um jogo para maiores de 18? E muitas vezes são vocês que o vão comprar, porque eles não têm capacidade para comprar os jogos sozinhos, não é? Obviamente que podem pedir emprestado, mas tem de haver esse controle. Se o vosso filho gosta de um determinado jogo e diz assim, pai, gosto de um jogo chamado GTA, ok, quando chegar o Natal, se portares bem, eu vou comprá-lo à loja. Chegam lá e compram um jogo para maiores de 18. Se o vosso filho vos dissesse, pai, eu gosto muito de um filme, chama-se... um nome parvo. Chama-se Traseiros Marotos Parte 3. Ok, filho, no Natal, se portares bem, vou-te comprar. Claro que não vão comprar. É um filme para maiores de 18, não vão comprar isso. Seja isso, filmes marotos ou filmes de terror, vocês não iriam comprar. Então, por que raio é que compram jogos para maiores de 18 para crianças que não têm 18? E muitas vezes são os pais que permitem que isso aconteça. Então, há aqui um papel importante que os pais têm de ter, que é saber o que é que os filhos fazem. E conhecer os jogos é algo importante. Da mesma forma que podem ter uma ideia geral sobre o que é que são alguns filmes, deverão ter uma ideia geral sobre o que é que são aqueles jogos que os filhos deles andam a jogar ou que vocês lhes andam a comprar. Mas pronto, isso é outra história, isso é fácil de perceber, portanto, existem jogos para determinadas idades, portanto, e normalmente isso está sempre bem patente nos jogos. Temos aqui outro, 12 anos. Se o vosso filho tem 13, joga este. Este, não, quando ele tiver dinheiro, ele logo compra este. A trabalhar, malandro. Bom, então, já despachámos essa parte, agora falta outra. Eu disse que os jogos em si me ajudaram muito. E então, o objetivo também do resto deste vídeo é partilhar a minha experiência com esses jogos e onde é que eles me ajudaram e o que é que eles me ensinaram. Então, o mais óbvio, no meu caso muito particular, portanto, foi por causa destes jogos que eu ganhei o gosto por trabalhar com computadores e pela informática em geral. Portanto, que hoje em dia acaba por ser a minha área profissional. Portanto, foi por causa deste gosto que eu senti e desta curiosidade acerca dos jogos, acerca da sua criação, do seu funcionamento, que me levaram a tomar diversas decisões ao longo da minha vida. Portanto, no que se refere a escolhas académicas e no que se refere a escolhas profissionais. Portanto, e como eu disse antes, é na escola que este estigma dos jogos como sendo algo mau cresceu. Mas olhando para a minha experiência de vida, eu sempre os vi como um elemento que enriqueceu aquilo que eu aprendia na escola. Então, eu aqui, para tentar desmistificar a situação, portanto, não levem esta parte super a sério, é apenas alguns exemplos do que eu aprendi nos jogos que me foi útil, ou que me podia ser útil para algumas disciplinas da escola. Então, eu vou referir especificamente o nome de algumas disciplinas da escola e dizer como é que esses jogos me ajudaram em alguma coisa. Portanto, começando por coisas nada óbvias. Educação física. Obviamente que a jogar eu não me estou a mexer, nem estou a correr, mas há outras coisas. Portanto, foram os videojogos que me permitiram praticar e conhecer muitas modalidades desportivas diferentes. Modalidades que eu nunca teria, obviamente, contacto com elas. Por exemplo, como é que eu podia praticar esgrima, que nunca fiz, mas que nos jogos fiz. Como é que eu aprendi, por exemplo, regras de jogos que nunca seriam do meu conhecimento. Portanto, regras como, sei lá, vamos pensar em coisas que não existem cá. Por exemplo, eu conheço as regras de hóquei no gelo. Eu conheço as regras de futebol americano. Eu sei como é que os jogos funcionam, o que é que se faz, o que é que acontece. E isso eu nunca teria conhecimento se não fossem os jogos. Portanto, e como tive essa experiência a jogar contra amigos ou a jogar sozinho, portanto, eu adquiri esses conhecimentos e que hoje em dia, 20 anos depois, eu ainda me lembro, por exemplo, dessas mesmas regras. Agora não tenho acompanhado o futebol americano, talvez as regras tenham mudado depois. Outra disciplina, História. Em vez de apenas estar a ouvir falar de momentos históricos, eu tive a possibilidade de os reviver. E muitas vezes até alterar esses momentos históricos. Portanto, eu revivi alguns dos momentos mais importantes e marcantes da história. Por exemplo, alguém pode dizer que eu estive envolvido em grandes batalhas durante o domínio do Império Romano. Ou dizer que eu estive em Lisboa no dia 1 de novembro de 1755. Sabem o que aconteceu nesse dia?
algo que não foi muito bom. Eu se calhar vou pôr aqui umas imagens para perceberem o que é. Portanto, eu estive lá e sobrevivi. Outra coisa, na verdade fui eu que provoquei o terremoto, mas isso é outra história. Em geografia, esta é fácil. Eu conheci muitos lugares distantes. Quer tenha sido no encalço de uma senhora particularmente fugidia, e se conhecem a história de videojogos ou jogaram jogos nos anos 80 talvez sabem do que eu estou a falar, ou por exemplo estar na pele de uma exploradora muito famosa, essa já é mais conhecida hoje em dia. Portanto, foram estes jogos que também me permitiram ganhar uma perspectiva diferente acerca de diversos locais, em que hoje em dia, quando eu os vejo na televisão ou num sítio qualquer, eu consigo pensar ou dizer, eu estive ali. Por exemplo, eu já estive no telhado da Capela Sistina. E essa, hein? Outras coisas. Inglês. Portanto, esta é muito fácil. Ao jogar jogos, eu desenvolvi capacidades a nível linguísticas, em particular do inglês, em termos escritos e até falados. Portanto, o meu vocabulário aumentou de uma forma impressionante por causa da necessidade que eu tinha de aprender inglês para conseguir jogar uma série de jogos. Muitas vezes obrigou-me, quando era novo, a ir buscar um dicionário para tentar descobrir palavras que até então desconhecia e que mais tarde acabaram por ser úteis mesmo na escola. Em matemática, em diversas vidas simuladas que eu tive, eu aprendi a gerir finanças pessoais. Noutras vidas, até aprendi a gerir orçamentos de grandes cidades, de grandes metrópoles. E tive à minha responsabilidade milhões de pessoas que dependiam exclusivamente das minhas capacidades de gestão. E todas estas situações me obrigaram a exercitar a minha mente para arranjar soluções para algumas situações difíceis. Continuando, estamos quase a chegar ao fim. Sobre fisicoquímica, eu aprendi muito sobre física a usar minhocas para matar outras minhocas com granadas e bazucas, por exemplo, ou macacos a atirarem bananas uns aos outros. Eu aprendi como era, antes de precisar de aprender na escola, eu aprendi o que eram vetores, aprendi o que era a massa, aprendi o que era a velocidade, a influência que tinham os ângulos no disparo de um projétil. E isso foi muito importante para mim. Em Física 12º ano, eu percebi aquilo perfeitamente porque eu tinha jogado aqueles jogos, eu já tinha feito aquilo, eu já tinha precisado fazer aquilo. E por outro lado, a escola ajudou-me também a perceber como é que o jogo foi desenvolvido, como é que foi programado, que fórmulas é que usaram para fazer aquela programação. Portanto, muito útil. E que hoje em dia, eu cheguei lá, há uns anos atrás, eu cheguei lá e consegui reproduzir num programa informático o lançamento de um projétil através do conhecimento das duas coisas que eu tinha, do que aprendi na escola e do que aprendi nos jogos. Eu consegui juntar aquilo tudo e criar a minha própria aplicação para ver para testar, para ver se aquilo funcionava mesmo. E vamos só falar de mais uma. Por exemplo, ciências naturais. Eu aprendi muito sobre o corpo humano, sobre as partes do corpo. Como é que eu aprendi isto? A viajar numa nave microscópica dentro do corpo de alguém, claro, ou a realizar intervenções muito delicadas como se eu fosse um cirurgião e onde salvei imensas vidas. Portanto, e além destas matérias, que isto foi mais uma brincadeira, além destas matérias da escola, há tantas coisas que me ficaram para toda a minha vida. Portanto, foram estes jogos que me ajudaram a adquirir algumas capacidades e qualidades, também alguns defeitos, confesso. Ser um jogador ajudou-me a melhorar a minha motricidade fina, a minha coordenação, os meus reflexos, rapidez de raciocínio, muitas dessas coisas, principalmente rapidez de raciocínio, que é tão importante ter hoje em dia na escola. Os jogos ensinaram-me a perseguir objetivos, ensinaram-me que o sucesso é precedido de diversos fracassos, ensinaram-me a ser perseverante e a lutar por ultrapassar obstáculos, que é algo que os miúdos hoje em dia não têm objetivos, não se conseguem focar em algo. E os jogos a mim ensinaram-me isso. Além disso, ensinaram-me a ser paciente, a analisar diversos cenários, esperar pelo momento melhor para agir. Ensinaram-me a ser autónomo, que também é um problema muito grave dos miúdos hoje em dia, que é a falta de autonomia. Ensinaram-me a tomar as minhas próprias decisões e
sofrer as consequências dessas decisões. E por tudo isto, eu agradeço a quem me permitiu usufruir de todas estas experiências memoráveis em termos de videojogos, desde quem os desenvolve até quem os comprou, uma vez que quando eu era novo não tinha capacidade de o fazer. Eu não vejo estas experiências como algo que ficou no passado. Eu vejo esta experiência como algo que continua e continuará a definir o que eu sei. E obrigado por terem ouvido. E se concordam com alguma destas coisas, partilhem este vídeo. Quem sabe se isto não mudará um bocadinho a opinião dos jogos em algumas pessoas. Então, até ao próximo vídeo.